Olá, você é uma pessoa muito ansiosa? Você já se deu conta disso? Alguém já te chamou a atenção por conta disso? Você já se deu conta que a ansiedade pode ser um grande mal e até se tornar um pecado? A mulher que irá nos inspirar hoje é conhecida como uma mulher ansiosa. Você já deve até desconfiar de quem seja. Porém, essa mulher também tem muito a nos inspirar. O Senhor Jesus a instruiu e eu acredito que no programa de hoje o Senhor falará muito com você através da vida dessa mulher. Então, fique aí ligadinha, aproveite para compartilhar o link desse programa e esteja com a gente até o fim. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Conexão Feminina, nosso quadro Mulheres Inspiradoras. E hoje nós iremos falar sobre uma mulher em especial da Bíblia. Ela aparece pelo menos 3 vezes nos evangelhos. Ela era amiga de Jesus, irmã da Maria, irmã do Lázaro. Lembra aquele Lázaro que estava morto, ressuscitou? Esse mesmo. E como ela aparece nessas 3 vezes, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas através da história desta mulher. Vamos ver hoje o que nós podemos aprender com ela? Para a nossa conversa de hoje, nós contamos com a presença da missionária Vilma, mais uma vez. Seja muito bem-vinda, Vilma. E com a nossa querida Rose Pires, que aceitou o nosso convite. Rose, fala um pouco de onde você congrega. A paz do Senhor para todos, né? Boa tarde, eu sou a Rosimeire. Congrego na Igreja de Santo Amaro, São Paulo, e agradeço muito o convite de vocês. Vai ser um prazer participar dessa conversa. Com certeza vai sim. Bora lá. Se você quiser nos acompanhar aí da sua casa, a primeira parte dessa história, nós vamos falar do episódio que está narrado no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Diz a Bíblia ali, a partir do versículo 38, eu vou até ler para vocês, diz assim, ó. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Vamos parar aqui. Tá dizendo aqui que Jesus chegou no povoado, lá em Betânia, e recebeu... a Marta recebeu Jesus na sua casa. Só que a gente tem um detalhe especial aí. Aquela não era a primeira vez, provavelmente, que Jesus iria na casa delas. Eles tinham um relacionamento. Que relacionamento era esse de Jesus com aquela família? Ele já tinha uma relação de amizade, né? Jesus sempre que estava em Betânia, ele gostava de estar ali com eles, né? Participando e junto com a irmã Maria e Lázaro. E Jesus sempre se sentia muito bem naquela casa. Ele era sempre muito bem-vindo, ele se sentia muito à vontade de estar lá. Vilma? Devia ser muito amigo mesmo, porque era muito concorrido, né? Estar com Jesus. Eu creio que ele não tinha tanto tempo assim para ficar visitando a casa das pessoas, né? E aqui a Marta recebe ele em casa, então isso aqui indica um nível de amizade. Amigo mesmo, não aquele que fala assim, vamos marcar um dia para a gente se encontrar e não marca nunca, né? Então, aqui no meio dessa agenda bem corrida, Jesus encontra tempo para ir na casa de Marta, né? E acho que Jesus já começa a ensinar a gente aqui, né? Porque a gente também precisa encontrar tempo para encontrar os amigos, né? Primeiro é o privilégio, né? Que essa família tem de ser chamada de amigos de Jesus. Sim. Né? Aí a gente pensa, será que nós hoje somos considerados amigos de Jesus? Será que Jesus ele tem essa liberdade de frequentar a nossa casa como ele frequentava a casa dessas irmãs? É uma pergunta bem desafiadora, né? Porque aí, como dizem, é uma lição para a gente. Em que momentos nós trazemos Jesus para participar da nossa rotina, da nossa vida, da nossa casa? Porque é um exercício de comunhão. É o tempo todo você estar conectado. Porque para alguém frequentar a sua casa, tem que ter um grau de intimidade muito grande. E muitas vezes a gente não permite, né? Então,
eu creio que a gente tem que, essa aí também seria uma outra lição, né? Estabelecer um vínculo e uma comunhão maior com Jesus cada dia mais, estar próximos e estar em comunhão através da oração, da leitura bíblica, no momento que nós precisamos nos aconselhar, como nós vamos direcionar a nossa vida. Então, e olha que interessante, desculpa te cortar, Rose. Olha que interessante que a gente acabou falando aqui, a questão de tipos de relacionamentos, né? Existem pessoas que a gente até leva na nossa casa, sim, mas aquela pessoa fica restrita a sala. há um espaço. A mesa, Sim. né? Amigo é aquele que às vezes vai entrar na nossa casa e tem a liberdade até de abrir a geladeira, tem horas, né? E é legal quando a gente tem... Vocês têm uma amiga aí, vocês que têm nos acompanhado, vocês têm esse tipo de amizade? De ter uma amiga íntima, né? Aquele amigo que a gente pode contar os nossos anseios, os nossos medos, compartilhar da vida com essa pessoa. E acredito que Jesus era um amigo desse tipo com essa família. Com certeza. E o que vocês acham desse tipo? É importante? Eu consigo levar minha vida sem amizades assim? Ou a gente precisa? Precisa, né? Com certeza precisa. Porque esses momentos, assim, os momentos onde a gente relaxa, né? Você até alivia um pouco da tensão do dia a dia, porque você está ali conversando com os amigos, né? Pessoas que pensam como você, dando risada. Isso é muito bom. Deixar a vida mais leve. Não tem que ter uma ocasião especial, né? Só o fato de estar juntos, de comer alguma coisa Com certeza, junto. Com certeza. Isso é muito importante. Então, a gente tira aqui a primeira lição. Que assim como a Marta, que é a nossa mulher de hoje, como ela era amiga de Jesus, ela teve a liberdade. Jesus estava lá ocupado na cidade, mas ela falou assim, não, Jesus, vem aqui. Entra aqui na minha casa. Que a gente também possa convidar Jesus, que ele tenha liberdade de entrar na nossa casa, de sentar à mesa com a gente, de conversar com a gente, como aconteceu aqui nessa história. Amém? Amém. Bora lá. Jesus aceitou o convite da Marta e ele entrou dentro da casa. Agora, a Bíblia narra aqui um fato diferente, até mesmo curioso. Como que esses irmãos, ou especificamente a Marta e a Maria, como que elas receberam Jesus durante essa visita? A Marta recebeu ele trabalhando, servindo. E a gente não pode esquecer de uma coisa aqui, né? Que não era só Jesus, né? Tinha mais Jesus geralmente pessoas com andava ele. acompanhado dos discípulos. O que nem a gente leu aqui, ó. Jesus e os seus discípulos continuaram a viagem até o povoado. Aí a Marta o recebeu na sua casa. Não tá claro se ele entrou sozinho, se ele entrou acompanhado, mas ele sempre estava acompanhado. Com certeza. Então os vamos acreditar que discípulos entrou alguém com estavam ele. juntos. E Marta recebe ele e com certeza recebe com refeição, né? Então ela estava ali servindo, não somente Jesus, mas servindo todas as pessoas que estavam entraram com ele. Com ele, né? Até porque esses 3 anos e meio de ministério de Jesus foram muito intensos, né? Ele não tem tempo para voltar para casa, para, descansar. Então, cada dia ele está num canto, está num lugar, né? Então, as pessoas que recebiam ele, que proviam, né, as suas necessidades, né? Então, a Marta, acho que quando ela convida ele, até deve ter falado, olha, vamos lá comer com a gente, né? Vou preparar alguma coisa. aproveita que você está aqui, vamos lá, né? Vamos em casa. Só que esse acolhimento dela, né? Ela é uma pessoa preocupada com toda essa rotina. E com certeza, para o seu melhor amigo, você não quer oferecer qualquer coisa. Ela faz questão de oferecer e fazer um prato especial. Eu imagino que tenha sido, né? Então, a melhor carne, os legumes, o que ela se propôs a fazer ali, né? Então, ela queria apresentar o melhor. Eu penso assim, aquela região é uma região quente, né? Talvez ele estivesse com sede, então ela fala assim, não, passa lá, vai descansar um pouquinho lá em casa, come um pouquinho. Sim. Então, a Marta se preocupou com a parte prática, né? E todo o cuidado. Do cuidado. De deixá-lo bem. É como se fosse... Deixá-lo confortável. Então, ela preparou a mesa, as refeições, o cuidado dele. E a Maria fez o quê? Ela estava aos pés dele quando ele começa a falar. Quando ele começa a falar. Sim, ela estava próxima, ela recebe Jesus também, mas quando ele começa ali, a gente entende que havia outras pessoas, porque eu entendo que há uma conversa com outras pessoas ali, além de Maria e Marta, ele começa a interagir, né?
talvez com os discípulos, e Marta se põe aos pés e fica atenta à conversa. Maria e também fica acho que atenta à acontece conversa. aquilo que a gente costuma dizer, né? Fazendo sala, né? Maria ficou fazendo sala. Porque é muito desagradável quando você vai na casa de alguém e aí te Exatamente. deixam sozinho na sala. É. Você fica só ali, né? Você não sabe o que faz, né? Apesar que ele não estava só. Mas a Marta estava servindo, preparada, aliás, preocupada com o que ela ia servir, obviamente. E a Marta, eu acho que ela estava fazendo a Maria, ela fazendo as duas coisas, né? Fazendo sala e também aproveitando para ouvir Jesus, aprender, quem né? foi Acolhimento. Quem foi que falou? Eles tinham o costume de quando chegava a visita fazer o quê? Lavava os pés, né? Pra Sim. tirar a poeira e tal. Então, talvez a Maria deve ter pego o jarro, a bacia, né? Pra lavar os pés. toalhas. Se agachou ali pra lavar e lá ela Ficou. ficou encantada, ouvindo o que Jesus estava falando, as conversas, cada palavra que ele soltava. Ela absorvia intensamente. E a Marta fazia o quê? Olha, Ó, no versículo 40 diz assim, ó: Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. E aí ela chegou para Jesus e questionou, mas espera aí, algumas outras versões falam assim, ela estava distraída com o trabalho da casa. Aquilo ali, talvez ela ia e vinha, e ela não conseguia dar atenção para o que Jesus estava falando, né? Sim. Natural na correria do Sim. dia a dia. Que a situação pedia. E na nossa vida, o que às vezes nos torna uma Marta, que nos deixa distraídas, né, agitadas, faz isso, faz aquilo? O que a gente tem hoje que pode roubar a nossa atenção? eu acho que a gente vive num mundo hoje imediatista, né? E que, principalmente a mulher hoje, ela geralmente tem dupla jornada. Então, geralmente, ela trabalha fora e ela já chega em casa, mal ela tira a roupa, ela põe um avental por cima e vai fazer os afazeres domésticos. Vai cuidar dos filhos, da demanda, da casa, do que tem que pôr para lavar, para a comida que tem que fazer, a rotina, cuidar dos afazeres gerais. E ela, nessa rotina, ela vai se sobrecarregando, né? A nossa demanda, enquanto mulher, e a gente se identifica muito como Marta nesse momento, né? Estamos muito mais para Marta nessa situação de rotina, e a rotina tende a nos engolir. Ela tende a nos sufocar muitas vezes, né? E é exatamente aí o perigo, é o cuidado que a gente tem que ter, porque esse texto vai E o trabalho na casa nunca acaba, né? Você começa a fazer uma coisa e daqui a pouco daquela coisa você passa para outra e outra e outra e outra. Daqui a pouco, da meia-noite, você, se quiser continuar trabalhando, fazendo as coisas, ainda tem. E a mulher tem isso. Serviço A mulher, pra mais fazer. que o homem, ela tem essa hiperatividade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Como você disse, estou vendo, né, Marta bater as panelas, pega uma coisa, descasca os legumes, pega a carne, Fala com com outro, busca aqui, faz lá. E nós temos isso também, né? Então, muitas vezes, a gente se sobrecarrega por toda essa situação. A gente estava pensando antes, né, que a nossa sociedade hoje em dia, ela quer que a gente faça tudo muito rápido. E muito bem feito. E muito bem cobra feito. bem feito. E não é fazer uma coisa só. Você vai ter que dar conta disso, conta daquilo. A gente não tem paciência para pegar um trânsito, uma fila, coloca um negócio no micro-ondas, não tem paciência para esperar lá os 5 minutinhos, que já é muito 5 minutos, né? E às vezes a gente se pega nessa situação aqui, né? Fica preocupada com o relógio, preocupada com a nossa agenda, e quando vê, o tempo passou, o dia passou. Né? Né? E a gente não deu conta de tudo isso. Como ela diz, o tempo ainda é pouco, né? Então, a gente sempre pensa... muitas vezes a mulher sente assim, não dei conta de tudo. E isso não é só em casa, não é só no serviço. A gente também faz isso na igreja também? Também, com certeza. Muitas vezes as pessoas trabalham muito para Jesus e esquecem dele, né? De Jesus. Fazem muitas coisas, né? Na igreja, vivem um ativismo, né? E se cansa mesmo, muito, muito mesmo. E é um contraponto, né? Quando você fala, nós estamos na igreja, né? Nós queremos ajudar, nós ocupamos cargos e ministérios, mas muitas vezes é aquilo, a gente está oferecendo o nosso melhor, acreditando que seja o nosso melhor para Deus, para Jesus, em adoração, organizando as coisas, mesmo os bastidores ali, mas nós não estamos vendo aquilo. Às vezes vivemos no automático. Tem que fazer isso e isso, mas eu não paro
para adorar, para sentir o que eu estou fazendo. Para ouvir de fato aquela Exatamente. mensagem, aquele louvor, né? Para se derramar na presença do Senhor, para contemplar a presença dele, como Maria estava fazendo, né? Às vezes a gente fica com tantos cargos, ministérios, funções, e a gente perde um pouquinho dessa outra parte, né? E só um adendo aí, Marta, ela amava Jesus, ela cria em Jesus, ela tinha fé, e o melhor dela naquele momento era fazer tudo aquilo. Ela acreditando que fazendo o melhor jantar, uma organização perfeita para recebê-lo, era aquilo que ela tinha de melhor naquele momento. Que ela podia dar, para né? oferecer, né? Então, muitas vezes a gente acredita e muitas vezes a gente se esmera no melhor e Jesus só quer um pouco da nossa atenção, né? Tipo assim, não precisaria tanto. E a gente se esmera, se debruça e se perde nesse caminho. Geralmente quem é como Maria, às vezes faz mais do que o necessário. Maria não, Marta. Faz mais do que o necessário. Como assim? Né? Ela sempre excede, né? Sempre excede no trabalho. Nunca tá bom, nunca está perfeito. Sempre dá para fazer um pouco mais. Nunca, como se nunca ficasse satisfeita com o que fez. Espera sempre superar. Isso. E aí ela se sobrecarrega, que é o que a gente vai ver no versículo, né? Tipo, olha, ela sente que ela está sozinha. Muitas vezes a gente pega tantas demandas, né? Na nossa rotina, na nossa casa, na igreja, né? E nós nos sobrecarregamos. Quando ela questiona Jesus, que a gente vai ver mais à frente, ela está ali sobrecarregada. E ela queria uma atenção. Poxa, olha para mim, olha como eu faço tudo. O problema de você se sobrecarregar, né? Você começa a fazer o quê? A reclamar. Reclamar. E muitas vezes a gente nós temos que ter cuidado, porque às vezes oferecemos o nosso melhor, mas a gente espera retorno. A gente quer ser valorizada por isso, né? É o que ela puxa a vida. Estou aqui sozinha. Cadê Maria para me ajudar aqui? Cadê? Né? Porque ela estava dando, como a Vilma falou, estava dando demais, para além dela. A gente, só um ponto cultural aqui, vocês me ajudem, tá? Naquela sociedade, a mulher, ela cuidava realmente de todos esses afazeres. Então, talvez não fosse comum a postura que a Maria estava adotando naquele momento. E talvez aquilo meio que incomodou a Marta, né? Aí ela vira lá e continua e fala assim, o Senhor não te importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Manda que ela venha me ajudar. E aí? E eu penso que nesse momento ela já cutucou Maria, ela já fez sinal para ela não quis atravessar a sala no meio daqueles homens todos. Bem, né? Sabe quando a gente fica... Mas a Maria nem viu, a Maria estava lá em transe, ocupada. Né? E aí ela se dirige ao mestre nessa pergunta, né? Não te importas que eu tô aqui só? Olha para mim sozinha, né? Porque na visão de Marta, ninguém estava dando atenção para ela ali no sentido da necessidade de ser ajudada. Ela queria que necessariamente a Maria fosse que era obrigação né? dela também, né? Eu vejo também que isso, quem está assistindo a gente aí tem irmã, eu tenho irmã, né? Eu acho que é uma situação comum familiar, porque as pessoas não são iguais. Marta é totalmente diferente da Maria, né? A Marta que é muito proativa e faz uma coisa e faz outra. E a gente já vai ver que a Maria ela é mais aqui da contemplação, não somente nesse texto, mas quando a gente vai lá para João, João vai dizer que a Maria, no jantar que fizeram em Betânia, né? Na ressurreição de Lázaro, depois da ressurreição de Lázaro, aí ele fala, Marta servia, Marta continuava servindo. E a Maria também estava servindo do jeito dela. Sim. Foi lá e trouxe o frasco lá de nardo, né? Lá, isso. Para derramar lá aos pés de Jesus, né? Então, são duas pessoas totalmente diferentes. Mas não quer dizer que o que uma faz é mais importante que o da outra. Perfeito. Porque uma esteja errada e a outra não, né? E nessa situação assim, de irmãos, isso sempre acontece. Um irmão sempre acha que o outro está sobrecarregando ele. Um faz de menos e outro faz de mais. Eu acho interessante a resposta que Jesus dá. Jesus conhece os nossos corações. Ele conhece a gente na nossa individualidade, na nossa particularidade. Ele não pediu
para Maria se levantar ali e ter com Marta para ajudar. E também não pediu para Marta parar literalmente e vir ouvi-lo. Ele respeitou as particularidades de cada uma. Mas antes disso aí que nós vamos voltar, peraí. Eu acho que é interessante aqui, que por mais indignada que a Marta estivesse, deveriam ter outras pessoas lá na sala, o Lázaro, né, o Pedro, o Tiago, o João, sei lá quem. Ela ficou chateada, aquilo incomodou ela, né, na visão dela, e ela toma uma postura que foi uma postura que ensina a gente também. Para quem que ela levou a queixa dela? E às vezes a gente cai num erro terrível de ficar insatisfeita com alguma coisa e em vez de levar para ele, a gente começa a soltar um pouquinho em cada canto, não é? É porque eu acho que ela conhecia a Maria. Ela sabia que a Maria não ia levantar dali. Então, ela já logo falou. Jesus dá um jeito. Né? É o homem que podia resolver. Você não acha feio isso? Eu aqui trabalhando, me desdobrando para servir vocês todos? Era um batalhão, né, gente? Servir vocês todos e ela aí sentada. Outro problema, quem trabalha muito não gosta de ver ninguém parado. Mas você estar parado não significa também que você não está fazendo nada. Mas na visão de Marta, Maria não estava fazendo nada. E na verdade, não. Ela estava. Mas o legal foi que assim... mesmo ela indignada, ela chegou para ele, ela interrompeu a conversa. A palestra Nesse que Jesus estava dando. Todo mundo se volta para ela. Ela se expôs, então, ali também. Sim. E às vezes a gente fica sobrecarregado com as nossas cargas, né? Com as nossas coisas para fazer, mas a gente não tem coragem de se expor, de falar, olha, eu tô cansada, isso tá pesando, né? De pedir ajuda necessária. Porque foi um pedido de ajuda dela ali. Sim. Pedido até de socorro, né? Tipo, Poxa, eu tô aqui cansada para cima e para baixo com as coisas. Tô perdendo pé de tudo. E ela fica aí agachada, aí ouvindo você, não tá te incomodando? Então a gente aprende que a gente precisa, levar as nossas coisas à pessoa certa. E quem é a pessoa certa? Jesus naquele momento. E vamos colocar a gente aqui no meio. Que tipo de coisas que poderia me sobrecarregar e que eu poderia levar para Jesus como um caso desse? Muitas vezes é interessante isso. Nós temos a nossa fé, nós acreditamos num Deus que tudo pode, mas geralmente, quando a carga estoura, realmente, quando a coisa fica insuportável, é que a gente recorre. Quando já tá lá com... Bruno que fala, né? Sobrecarregado, estressado total, de tudo. Quando você perdeu todas as possibilidades de conseguir fazer por si mesmo. É que a gente recorre. Quando, na verdade, a gente deveria aprender a lançar sobre mim todas as vossas ansiedades. Pequenas, maiores, grandes. Então, a gente acredita que, não, Senhor, eu dou conta no dia a dia. É minha rotina, é minha vida. Mas muitas vezes a gente não se reporta. Eu acho que deve ter gente que deve pensar que seria pecado fazer uma oração para Jesus. Imagina que eu vou falar para Jesus que ele me deu um dom, ele me deu um cargo, eu estou trabalhando na igreja. Como que eu vou falar para ele que aquilo ali naquele momento está pesando? Não tô dando conta. E porque nós, seres humanos, temos isso, nós pegamos tudo para nós. Principalmente a mulher. Culturalmente ela pega muito mais, né? Então, outra lição que eu percebo que você está chamando para esse ponto. É colocar todas as demandas nele, né? Desde o começo do dia até terminar, né? Seja a demanda de dentro de casa, Fora seja a demanda do serviço, a demanda dos filhos, a demanda ministerial que a gente tem. Então, Jesus, ele como amigo, eu preciso contar para ele o que eu tô sentindo. E naquele momento ela estava frustrada, com raiva, indignada. E ela foi e contou até Jesus o que estava acontecendo. E aí, o que Jesus disse para ela? Jesus falou, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ansiosa e afadigada. A minha Bíblia fala aqui, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu acho que Jesus fala com ela assim, não somente até daquele momento ali que
que eles estavam vivendo juntos, né? Mas, assim, talvez de um conjunto de fatores mesmo, né? De algo que essa mulher vem carregando, né? Você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, né? Maria escolheu a boa parte. Então, Quando eu assim, falo, ele já conhecia, né? Ele conhecia cada uma, ele já conhecia. Então não foi naquele momento, ela já vinha assim. Ele percebia que essa o aspecto mais forte em Marta. É a cuidadora, a que resolve, a que chega junto, a que pula na frente e dá conta de tudo aquilo ali ter uma saída. Mas é quando ele diz, né? Estás ansiosa e afadigada. Né? Ele não critica. Não fala que tá errada, né? Ele não fala, mas ele chama atenção, distraída com muitas coisas. Então, muitas vezes nessa rotina, eu acho que vale muito bem aqui trabalhar a palavra distraída. Como é que no nosso dia a dia a gente se distrai? O que nos tem tirado a atenção, que nos dá distração e quando nós nos afastamos de Jesus, por exemplo. Eu acho um bom ponto aí para a gente falar sobre. Puxa, o que tem te distraído aí? Você talvez já pegou numa situação que você fala assim, hoje eu vou entrar no meu quarto, eu vou orar, né? Você amanheceu daquele jeito, foi, hoje eu preciso contar aquilo. E aí você foi preparar o café, você arrumou as crianças para ir para a escola, fez a marmita do marido, sei lá o quê. Sim. Arrumou, lavou a pia, lavou a roupa, lavou o banheiro, foi trabalhar, quem sabe, foi no mercado. E quando você se deu conta, o dia acabou, você na preocupação do dia a dia não conseguiu fazer o que era necessário. Isso acontece comigo, acontece com vocês? Com certeza, o tempo todo. Quantas Martas a gente encontra na vida, quantas vezes a gente é uma Marta, né? Sim. Mas aí Jesus falou para ela assim, ó, somente uma coisa é necessária. Que coisa era essa? Era a contemplação. Era Maria estar prostrada aos pés dele ali. Era essa adoração, era tudo em volta. Eu imagino Maria, tipo, ela desligou o botão né? Ligou o botão de, olha, não me importa, estou aqui na presença dele. Eu penso ela assim, muito absorta, muito envolvida, né? Absorvendo cada palavra, cada fala dele, cada gesto. Isso muitas vezes acontece quando a gente se envolve geralmente numa adoração. Ou na igreja, ou nossos momentos de recolhimento, nosso quarto. Quando a gente realmente se dispõe e se prostra, né, a oração é muito mais intensa. A relação é mais direta. A intimidade é maior. Né? A gente chega a sair e levantar dessa adoração completamente renovada. É verdade. E às vezes começa simples, né? Começa com um louvor que a gente coloca para ouvir, um versículo que a gente lembra até lavando a louça, mas a gente dá lugar para aquilo, né? Exatamente. Talvez a Marta faltou para ela dar o lugar, né? Dar o espaço para ouvir, para se abastecer mesmo daquilo que Jesus falava. E eu acho que isso é uma necessidade nossa nos nossos dias, não acham, meninas? Vocês trabalham, né, com a área da psicologia. Quantas mulheres vocês encontram, às vezes, com a alma ferida por conta da sobrecarga que elas assumem no dia a dia, né? E como resolver? São pessoas que não sabem dizer não, né? Às vezes não se organizam bem. Às vezes... o cansaço aqui, Jesus, ele é muito preciso, né? Olha, você está ansiosa e afadigada. Isso aqui pressupõe uma pessoa que se preocupa além do necessário, que faz mais do que o necessário. O cansaço vem disso, porque a gente tem uma capacidade física, de tempo, e muitas vezes a gente quer estender a nossa capacidade física. Já chegou a hora de descansar e você ainda não foi dormir, né? Não tem como a gente ter mais tempo do que o tempo que... As 24 horas. As 24 horas. E acaba fazendo mais coisas. Às vezes não é porque é necessário, porque acaba fazendo mais coisa do que realmente precisava fazer. A mulher dos casos, não é? Eu conheci uma mulher que ela só cuidava da casa, que já é bastante coisa, né? Se você for cuidar mesmo, bem cuidadinha, ela cuidava bem. E ela fazia 3 tipos de mistura.
todo dia, porque ela tinha um marido e 2 filhos. Cada um gostava de uma coisa. E aí ela não fazia uma mistura, por exemplo, que Agradasse a todos. Mas ela fazia uma mistura para cada um. Será que isso é necessário? Estou te dando um exemplo. Agora você imagina como era a vida dela no dia a dia, no geral, em todas as coisas que ela fazia. Se ela fazia uma mistura para cada um, você imagina, se fazia isso no almoço e na janta. Imagina como que não era as outras coisas. Então, muitas vezes esse cansaço, isso vem disso, de fazer mais do que o necessário, mais do que a capacidade física e de tempo. E acaba também até acostumando mal as pessoas que estão à sua volta. Ficam acostumadas a ser servidas o tempo todo, né? E eu acho interessante que gente que trabalha muito assim, igual a Marta, pessoas que muitas vezes reclamam que estão sozinhos, que ninguém está ajudando e tal. Mas quando alguém vai ajudar, não precisa. Só fica bom desse jeito aqui. Não precisa. É porque ela quer ser notada, quer que note que ela está trabalhando muito, né? Então, vai ajudar, não precisa. Ou a pessoa vai fazer, aí ela se antecipa e corrige. Aí naquilo de ensinar como faz, vai e faz. Também, então tem muito disso. O cansaço vem disso. O cansaço vem do excesso. Muito excesso. E eu vejo assim, culturalmente, eu costumo muito falar excesso isso. Uma redundância, exatamente. né? Mas é de muita coisa. Eu digo muita assim, coisa. Culturalmente, a mulher nasceu para servir. É cultura. É de milênios isso, né? Servir, se ela for mais velha, vai ajudar a criar os irmãos, vai criar, né? Ela nasceu para servir. Então, nós já temos essa bagagem que nós temos, não para nos satisfazer nós mesmos, mas para cuidar do outro. É o tempo todo cuidando do outro. E são pessoas que servem muito, mas não são servidas. Não são. Servem muito e não se servem. Não se deixa cuidar. Pessoas que, por exemplo, vocês devem conhecer alguém assim, que come em pé, que faz aquele monte de comida, mas ela não saboreia nada. Eu me lembrei da minha sogra, ela era uma excelente cozinheira. Ela fazia, quando ia na casa dela, ela sempre fazia aquilo que agradava, né? Bastante coisa. Eu não via ela comer. Enquanto ela preparava as coisas, ela beliscava ali alguma coisa. Sim. Eu não via ela comer. Não sentava à mesa para comer. Então, geralmente, quem trabalha muito, e ela trabalhava muito, quem trabalha muito assim, come em pé. Enquanto está fazendo, come em pé, né? E são pessoas também que dão muito, mas têm dificuldade de receber. Outra coisa comum é você ver essa pessoa rapidamente na mesa. Você identifica essa mulher. Você tem um almoço, você está na casa de alguma pessoa conhecida e a mulher, ela não senta. Todo mundo senta, todo mundo começa a servir e ela tá, você quer isso? Mas você quer um pouquinho disso? Você pegou feijão? Você pegou? Ela não senta. Você nem acaba de comer, ela está preocupada com o próximo prato que ela vai colocar na mesa, exatamente. Né? Aí, às vezes, muita gente fala para essa pessoa, escuta, senta, come. Não, depois eu como. Ou depois. Então, ela come em pé antes, ou ela vai comer depois. Ela não se apercebeu que ela faz parte daquela mesa. Ela se põe fora, como serva. Isso instintivamente. Mas vocês falaram uma coisa antes, assim, em momento nenhum Jesus falou que ela estava errada, né? Que a postura da Maria era certa. Marta, o que você está fazendo é errado. Não, Jesus não fez isso. Mas eu acho que Jesus, ele queria ensinar algo muito especial pra gente hoje. Porque, assim, Deus deu dons e talentos pra gente, diferentes talentos. E eu vou servir do meu jeito, você vai servir do seu. Sim. Né? Mas a gente também precisa ter o lado da Maria, que é a contemplação, é eu ser ministrada, é eu ouvir, eu me alimentar, eu me ajoelhar, eu me prostrar. A gente precisa. E aí Jesus nos ensina aqui o equilíbrio que você acabou de dizer. Tem uma irmã lá na igreja que eu congrego, ela sempre fala, se você não senta para ser ministrado, você também não pode subir lá para ministrar, porque você vai ministrar o quê se teoricamente está vazio, né? Então, o que faltava ali na Marta
poxa, ela estava com Jesus na sala dela. Ele estava lá falando e ela não estava dando esse tempo para ele. Mas quando eu falei no começo que a forma que ela entendia que ela podia servir o mestre é fazendo tudo aquilo. Muitas vezes a gente tem essa... O que a mulher tem? Ela acha que para ser útil, para ser amada, para ser reconhecida pelo mestre como uma pessoa boa e que gosta dele, olha como ela gosta de mim, ela precisa demandar coisas. A coisa mais difícil é, como a Bel me falou, você chegar para uma pessoa dessa, uma mulher, uma paciente, e dizer, calma. Mas ela já chega assim, acelerada, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso... Aí você olha para ela e depois que ela fala tudo, você fala assim, quem disse que você precisa? Ela para e olha. Porque ela mesmo, ela não percebeu, mas ela mesmo que colocou toda essa demanda sobre ela. E aquilo, as pessoas que têm uma dificuldade de aceitação, que são carentes e precisam da atenção do outro, precisam se sentir amadas, é uma forma delas produzirem. Então, assim, elas não se aceitam sentar e parar. É como se fosse um sinal de fraqueza. Eu demonstro no meu dia a dia, olha, eu estou dando conta, eu estou dando conta. Então, quando ele diz, calma, tipo assim, menos, né? Então, completando o que a Vilma falou, o excesso, todo o excesso é sinal de uma falta, né? Então, a gente precisa ver por que o tempo todo a gente tem essa demanda, né? Então, ela não entende que se um dia faltar, e aí você olha para a pessoa, tá, então, mas se um dia você não estiver lá e não puder fazer sua comida e não puder, ela para e pensa, né? Porque ninguém é insubstituível. Vai ter outros movimentos nessa casa, outras coisas vão acontecer. Então é aí que as pessoas geralmente percebem que, poxa... Nossa, essa frase, ela, para algumas pessoas, ela deve doer, né? Sim. Ninguém é insubstituível, mas para Marta, ela não imagina esse cenário. Não. É o que ela aprendeu a fazer e ela fazia de melhor. Mas quando ele diz distraído, ela estava no excesso. Ela estava fazendo a coisa certa. Perfeito. Alguém tinha que servir. Fazer a comida. Realmente, ela que chamou, olha, ela que recebeu. E ela queria. Mas aqui ela estava fazendo a coisa certa. Ela errou aqui na intensidade, né? Eu acho que ela deveria servir e parar por ali. E também deixar a louça para lá, né? Dar uma paradinha e escutar. E ir lá escutar, né? Então, ela não estava errada. Ela tinha, sim, que servir. E a gente vê o cuidado de Jesus, né? Porque quando Jesus fala assim para ela, calma, senta aqui, ele está cuidando dela. Com certeza, com certeza. Ele acolheu. Diga, eu entendo o que você tem que fazer, é o seu papel, o seu serviço. Ele sente que o prazer dela estava ali. Ela não estava infeliz, ela estava com prazer. Mas ele diz, muita calma, tá tudo bem, né? Isso a gente vai dar conta de comer, né? Então, muitas vezes, nós temos isso, nós colocamos à frente. E a Vilma falou outra questão interessante, dificilmente essas pessoas delegam. Elas fazem tudo e elas têm isso. Eu faço do meu jeito, do melhor jeito. Porque muitas vezes você fala, puxa, põe uma pessoa para te ajudar de vez em quando. Ela não aceita, é como se fosse uma ofensa. Não, ninguém faz do jeito que eu faço. E quem disse que seu jeito é o melhor o tempo todo? Assim, entendeu? Só faz. Eu tive já essa situação com meus filhos, quando eu coloquei, falei, olha, a sobrecarga aqui, a rotina, vamos mudar isso, vocês vão, né? E o dia que primeira vez que meu filho foi lavar a louça, tinha uns 15, 16 anos, eu fiquei ali, ó, toma esse copo aqui, não lavou direito. Então, mãe, deixa eu lavar sozinho, sai daqui, por favor. Por quê? Porque a gente quer que faça e faça direito. Perfeito, do meu jeito. E quem disse sempre que o meu jeito é o melhor jeito, é o perfeito, né? Eu me coloco nessa posição, né? É nós mesmas que nos colocamos. Então, eu só dizia, calma, se distraiu tanto, você criou um excesso tão grande nos detalhes de dar conta de tudo, que você se perdeu. E muitas vezes a gente se perde. Então, a gente, assim, a Marta, vamos deixar claro, mas a gente não está falando que ela é totalmente errada, né? É uma influência negativa. Não, pelo contrário. Ela não é uma influência negativa. Ela nos ensina aqui algumas coisas, ó. Ela era uma mulher trabalhadora, né? Ela não era uma mulher preguiçosa, acomodada. E isso ensina a gente também. Sim. E outra, isso de certa forma agradava a Jesus, porque senão Jesus não ia na casa dela, Jesus não seria amigo dela. Ele se sente bem lá. Isso mesmo, ele se sentia bem na casa dela. E ela tinha aquilo de oferecer o melhor
para os convidados dela, para os hóspedes dela, para os amigos dela. Beleza. Ela era hospitaleira. Hospitaleira entra nessa questão do trabalhadora, não é? Sim, muito. O que é ser hospitaleira? Receber Da melhor bem, forma. da melhor forma possível. Né? Tem alguns lugares que a gente vai que dá gosto e a pessoa ser recebida tão bem, né? Ela era assim. Ela tinha o dom da hospitalidade, sabia receber as pessoas. E gostava Isso é disso. maravilhoso. Vocês falam assim de visita? Eu sei que existe visitas e visitas, né? Tipos de visita. Mas a gente sempre conversa, por exemplo, sou esposa de pastor, né? A Vilma faz isso o tempo todo. E você também, né, Rose? Já experimentou. Às vezes a gente vai fazer umas visitas que a gente fica constrangido pelo cuidado Acolhimento. e o carinho que a pessoa dá. E aí, quando vai um pastor na casa dela, mais ainda, ela te dá honra, né? Ela vai abrindo. Ela falta pôr o tapete no chão, fala assim, entra. E, nossa, tinha uma irmã, ela falava assim, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigada, anjo do Senhor. E a gente entrava tão sem graça, mas assim, entendendo que aquilo era honra, era a gratidão dela, de estar recebendo, porque o pastor é o anjo do Senhor na igreja. Com certeza. E aquilo constrangia a gente, né? E isso também é a hospitalidade, é você querer que a pessoa... Porque às vezes tem gente que recebe, mas não gosta. Não gosta que vá gente na casa Faz dela. por obrigação, muitas vezes. Para cumprir lá o protocolo, né? Porque vai sujar as coisas. Eu vou ter que limpar a casa. E isso não é a hospitalidade que a gente aprende, certo? E às vezes você abre mão de tudo que você tem. Você põe tudo. Você põe todo. Põe o melhor para a Melhor. visita, né? Exatamente. Então, Marta tem isso. E ela sabia quem era aquele homem que estava ali. Não era, né? Ela era o mestre. Ele era o enviado. Então, assim, com certeza, eu acho que ela pôs de todo o melhor. E ela fez para recebê-lo com todo o coração, né, da melhor forma que ela podia. E a gente vê também que a Marta é uma qualidade. Ela era ousada. Ousada é qualidade? Com certeza. Por quê? Depende até onde vai tua ousadia. Ousadia é ótimo, né, Vilma? Mas depende. É uma pergunta capciosa. Tem que ver até onde vai... Porque muitas vezes a gente... Ousar é bom. Você sair de uma zona de conforto, arriscar algo. A ousadia é isso. Você tá aqui, bom, eu vou mudar de emprego, não tá bem, não tô ganhando suficientemente bem, quero mudar. Então a pessoa faz alguns cursos e se lança para algo novo. Isso é ousadia, né? Mas a ousadia, às vezes, o perigo é quando você põe os pés, né, se adianta diante de algo, de um projeto, e que você não tem pé para alcançar. Aí é a questão, né? Mas eu acho que no caso da ousadia dela aqui, foi a questão, por exemplo, era comum, era o serviço dela, mas ela teve coragem de falar. Ela poderia ficar quieta, que as mulheres, eu acho que não deviam reclamar muito naquele tempo, né? Com certeza. Igual hoje. Eu acho que reclamavam, sim. Será? Uma visita ainda? Não, acho que reclamavam, sim. Mas é ela aqui... eu não sei se a gente teria coragem de fazer isso que ela fez Mas aqui. eu acho que também que ela fala com Jesus até pelo nível de intimidade. A gente não pode esquecer que eles eram amigos. Então, Jesus, você acha feio isso? Eu tô aqui sozinha e minha irmã tá aí sentada, né? Talvez até seja mesmo pelo nível de intimidade. Aí eu fico pensando aqui que Jesus falou, olha, você está ansiosa, é fadigada com muitas coisas, né? Aí lembra que quando o Lázaro fica doente, aí manda chamar. Gente, e Jesus leva 4 dias para chegar. Quando chega, já está morto. Consegue imaginar como é que ficou dela. A Marta, que era a que o Jesus está falando, que ela é ansiosa. Ela era uma pessoa muito... prática, rápida, né? Acho que é do tipo daquela que pega um frango e mata, depena e Cozinha corta né? E rápido. Quando chega lá, cadê o frango? Já tá aí, já tá pronto. Né? Eu acho que ela era desse tipo. Imagina ter que esperar Jesus chegar e o irmão piorando cada vez mais. E aí ele piora ao ponto de morrer. E quando ele chega lá, ela fala assim,
se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor fosse tão rápido quanto eu, se não tivesse demorado Essa mulher não tinha freio na língua. o meu irmão não teria morrido. Senhor, se fosse eu no seu lugar, o Eu tinha Lázaro vindo não antes. tinha morrido. Esse episódio que a Vilma acabou de falar, a gente dá um pulo já, né? Aí a gente já vai pro livro de João, no capítulo 11, né? Que fala da questão da morte de Lázaro. Mas assim, realmente você tocou num assunto aí bem delicado, né? A agonia que essa mulher deve ter ficado. E a frustração, né? E a frustração depois, o Remorso, sofrimento. É mesmo. Porque nós entendemos hoje, lendo a história toda, que quando ele diz é necessário, né, para que meu nome seja glorificado, eu seja reconhecido, ele sabia que essa história ia atravessar, né, tempos e décadas e chegaria a nós, como uma questão de milagre. E muitas pessoas estavam ali. Porque após a morte dele, as pessoas costumavam consolá-los, estar juntos. Então, havia muitas pessoas ali, quando Jesus chega. Mas ele permite também. E eu pensei, né, quando havia uma fala agora, ele falou, gente, eu tenho que ir na casa da Marta correndo, porque se eu não chegar lá e Lázaro morrer, essa mulher vai infartar. Não. Mas ele já sabia como ela era, né? Sim, mas propositalmente, além disso, ele sabia com quem ele estava tratando. Né? Então há um momento que quando ela chega e fala tanto que Jesus está chegando, Maria está na casa, Marta vai ao encontro, Marta não espera nele entrar. Meu Deus do céu. Olha o que ele fala, olha, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também eu sei agora que tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá, então vai logo, vamos Sim. Ela mostra a fé dela, vamos né? fazer esse milagre aqui, né? Então, quando ele fala, Marta, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela não colocou em xeque a fé. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Você chegou atrasado, mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Deus mas céu. alguma coisa assim, eu sei que tudo que tu fizeres é bem feito, que tu, né? Então, a gente vê o nível de fé que ela tinha em relação a Jesus. Mas Jesus não se rende a essa fala dela, porque ele fala assim, teu irmão há de ressuscitar. E aí ela se adianta, eu sei. Eu sei, no último dia. Tá no último dia. Né? Eu vou ter que esperar até lá. Fazer o quê? Não, eu não cheguei no tempo. A mulher da língua afiada, Né? ela, hein? E Jesus segue, pode ler aí, viu? Não, é isso. Eu acho que ela tá pondo uma pilha em Jesus aqui, né? Já que chegou atrasado, vamos pensar esse tempo, né? E ele... Não, mas na verdade ela tá meio que assim... Ela tá meio que cutucando ele mesmo, né? Se você tivesse vindo, ele não teria morrido. Ela tá desabafando. Eu sei que o que você pedir vai acontecer. Aí Jesus deixa lá, não, mas pode acontecer. Não, vai acontecer lá no último dia, né? Eu vou ter que esperar até lá. mas ela não duvida, sim, mas né? ele faz uma outra provocação, né? Ele tá entendendo esse coração ansioso, angustiado, a dor dela, né? E ele fala, quem crê em mim ainda que seja morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele faz uma pergunta, você crê nisso? Você precisa crer. Entendeu? Então, assim, o que eu aprendo ali? Não importa as adversidades, não importa o que a gente vive. A gente não pode perder a fé, por pior que seja a situação. Ela perdeu o irmão, ela enterrou o irmão. Naquele momento, a fé não, mas toda a esperança que se Jesus chegasse no último suspiro, ele podia trazer, ela ali perdeu, ela enterrou. Já era o 4º dia, é uma semana de luto, né? Então, outra lição interessante nessa questão é assim, Deus nos faz provar nas dores. Ele permitiu a dor daquela família. E outra, o fato deles serem amigos de Jesus não poupou eles de passarem por isso. Exatamente. Então, muitas vezes a gente estava falando sobre isso ontem num encontro, numa família, quando a gente passa lutas, adversidades, um luto, né, uma doença difícil, a gente quer questionar isso. Poxa, eu sou Senhor, eu te sirvo, olha para mim, né? Então, o que adianta tudo isso? Mas ele está ali para dizer, olha, mesmo que vocês estejam, e ele sabe disso, nós estamos sujeitos a todas essas dores. E olha que interessante, assim,
cada caso é um caso, né? Mas às vezes a gente passa por coisas menores, às vezes é um diagnóstico que a gente recebe, né? É uma notícia ruim que a gente recebe, e a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus. Que Deus é este? Ai, Deus me perdoe. Eu mesma, eu quando eu já falei, né? Meu pai, quando chegou o diagnóstico, eu entrei em crise, eu cheguei a Jesus, eu falei, não foi o Deus que eu conheci desde pequena. Mas assim, eu penso no carinho de Deus, no cuidado de Deus, entendendo a nossa dor nesse momento. Mas mesmo na dor, ela não duvidou de quem era Jesus e do que ele poderia fazer. Você, naquela momento que você pregou, era um culto de agradecimento no final do ano, e você abriu falando, não sei porque me pediram para pregar, eu não tenho condição, mas aqui ele ensina, sua vida segue, não importa a sua diversidade, eu quero você me servindo, eu quero você me adorando, segue, que enquanto você está resolvendo isso, eu cuido da outra parte. Mas muitas vezes, diante de um problema, a gente se paralisa. Muitas vezes, diante de uma situação adversa, a gente enfraquece. Reclama, né? Duvida. E às vezes até se afasta. É onde ele diz, olha, continua fazendo o que você está fazendo, né? Então, é onde ela diz, eu creio. Uma mulher de fé. De fé. Porque eu diria, Senhor, olha, não quero mais saber, não vai lá em casa mais comer, porque eu não vou te receber. Onde está o nosso grau de amizade? Como é que você me considera? Uma qualidade assim? Dela é que ela era amiga verdadeira. Sim. Aquilo não fez ela virar a cara para Jesus. Sim. Então, Jesus, ele não cede à ansiedade de Marta. Ele não faz nada para ela porque ela está ansiosa. Pressionando, né? E ela meio que dá uma espetada, né? Olha, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Pois bem, chegou atrasado. Morreu. Mas eu creio, né, que tudo que você pediu ao Pai, ele vai conceder. Você consegue, pedir para pode ressuscitar ele. E ela fala, aí Jesus fala, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela fala, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela declara a fé na ressurreição do último dia. Olha que interessante. Aí Jesus ainda fala para ele, olha, sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aí ele pergunta, ela já tinha dito que acreditava, e ele pergunta de novo, você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Que vai haver a ressurreição do último dia? Ela porque assim, o crer, né? em Jesus aqui, quando a gente crê em Jesus de verdade, a gente confia nele, na sua soberania, no seu cuidado, a gente não deve andar tão ansioso assim. Porque nem sempre nós seremos respondidos assim de pronto, naquilo que a gente quer, e nem sempre na forma que a gente quer. Mas a gente crê num dia em que todas as coisas serão restauradas. Sim. Então, eu acho que essa crença no futuro, na ressurreição, né, da transformação de todas as coisas, também tem que trazer uma paz, uma calma para o coração da gente. Sim. Então, eu acho que Jesus ele trabalha isso aqui com a Marta. Ele não agiu movido pela ansiedade dele e nada também acontece porque a gente está ansioso. A nossa ansiedade não adianta nada. Pelo contrário, pode atrasar as coisas, porque às vezes você está ansioso, você acaba falando que você não deve, acaba fazendo o que você não deveria ter feito. Né? A gente tem um outro exemplo de ansioso aqui, que foi o rei Saul. Ele achou que Samuel estava demorando demais e que eles iam alcançar a bênção pelo que eles fizessem, né? Então, tipo uma troca, a gente faz o sacrifício aqui e o Senhor abençoa. Aquela ansiedade dele, ele foi lá, se antecipou, fez o sacrifício, mãos, né? A Deus desagradou e falou, não, já deu para você, Saul. Né? Deus desagradou dele por causa daquele ato, né? Daquela... se antecipou, querer fazer o que não o desnecessário. Sim. Essa frase que você falou assim, o nosso desespero, a nossa ansiedade não vai mudar o ritmo de Deus fazer as coisas, né? Pelo contrário. Atrapalha. Porque muitas vezes a gente se antecipa, foi o caso de Saul, e muitas vezes a gente quer resolver na nossa força. E quando a gente faz a nossa força, a gente perde. Muitas vezes, na maioria das vezes. Né? Mas é que nem assim, eu vejo a gente falar de alguns temperamentos, né? Esse era o jeito dela. Sim. E Jesus acolheu. Então, ele respeitou. Vamos pular um pouquinho para a gente concluir. Depois disso, da ressurreição de Lázaro,
a gente falou a questão do equilíbrio, né? Que Jesus ensinou e nos ensina hoje a ter o equilíbrio. Que o servir, o trabalhar, isso é necessário, mas a contemplação também, ela é necessária também, certo? Que ela era amiga, que ela abriu o coração para Jesus, que ela desabafou mesmo, né? Que Jesus aprendeu, que ela até questionou ali algumas coisinhas, cutucou, mas enfim. O tempo passou, Jesus ressuscitou Lázaro, e aí no próximo capítulo aí no livro de João, Jesus volta lá em Betânia, volta lá na casa dele. E aí, vamos lá, ó, do versículo 1 do capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele já tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir. Ajudava não, servia mesmo. Isso. E Lázaro era um dos que estava à mesa. Então, depois de tudo que ela viveu, depois de tudo que ela ensinou, aí ela podia falar assim, então eu não vou mais. A próxima vez agora eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando tudo acontecer. Foi isso que ela fez? Não. Ela continuou na missão dela. Aquilo era o melhor que ela podia oferecer, era dela. Entendeu? E ela estava servindo. Então, assim, por mais que a gente viu que às vezes a gente esteja sobrecarregada, atarefada, preocupada, distraída, Jesus, ele nos chamou para servir. A gente precisa servir com uma alegria, com gratidão. Mas fica aqui, minha querida irmã, meu querido irmão, que você sirva, mas você sirva com alegria, você sirva sem murmuração, que você separe o seu tempo para receber de Deus a melhor parte. Né? Que é você ser ministrado, é você ter o seu devocional com Deus, é você ler a palavra, é você ouvir um louvor, é você receber de Deus para você ter mais forças para continuar servindo. O nosso ativismo todo não vai mudar o ritmo de Deus fazer as coisas na nossa vida. Com certeza. Não vai mudar. Então que essa história de hoje, que a Marta, ela possa te influenciar. Muitos pontos da vida dela, alguns pontos positivos, outros nem tanto, nos ensinam. Mas que a gente extraia um melhor, que a gente encontre o equilíbrio, que a gente encontre uma amizade sincera em Deus, né? Ele está disposto a isso, que a gente seja amiga, hospitaleira, que Jesus, ele tenha liberdade na nossa casa. Com certeza. De entrar, de sentar à mesa, de aconselhar, de chorar, como ele chorou lá na frente com elas. Que Jesus possa fazer isso com você, minha querida, meu querido. Que Jesus seja seu amigo, que você desacelere um pouco. Aprenda também a receber a melhor parte de Deus, assim como a Marta também foi insistida ali para Jesus para fazer, viu? Que Deus te abençoe. Meninas, muito obrigada. Eu que agradeço. E nós aguardamos vocês até a próxima. Deus abençoe. Eu não te falei que essa mulher tinha muito a nos inspirar, que a vida de Marta, que as lições de Cristo para ela e que toda essa história te leve para mais perto de Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa encher o seu coração e a sua mente. E você, mulher, seja uma mulher que confie em Deus. Que você também seja uma mulher inspiradora, uma mulher que transmita graça àqueles que estão próximo de você. Obrigada por estar conosco até aqui. Que você tenha uma ótima noite e não se esqueça de compartilhar esse programa. Que Deus te abençoe e até a próxima.